Olá, eu sou Jefferson Macedo e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um programa Mundo Corporativo. Eu sou a Paula Miranda e hoje vim entrevistar uma pessoa fantástica, um amigo meu. Bem-vindo, Marcelo Cler. Marcelo é educador financeiro, trabalha como mentor, como coach mentor da área financeira e seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Marcelo, a gente sabe que muito está se falando aí sobre mentoria financeira, sobre educação financeira, inclusive virou moda até, né? É um termo que está muito em alta. Eu queria que você contasse um pouquinho, tanto da sua experiência, o que você faz e o porquê disso, né? O porquê que tantas empresas, empreendedores têm buscado essa educação financeira. Legal. Bom, obrigado, né, mais uma vez pela oportunidade. Realmente, a gente vive um momento muito propício para a educação financeira. Nós vivemos aí nos últimos 8, 9 anos uma recessão muito forte, né? E eu até comento, né, nas minhas mentorias, nos meus trabalhos, que nós não tivemos uma educação financeira. Então, algumas escolas estão começando a introduzir as finanças, né, para as crianças. E eu foco muito nessa questão justamente do planejamento. Por nossas crenças, por nossa cultura, nós não tivemos um planejamento de longo prazo. E agora a gente começa a entrar numa fase de conseguir enxergar um pouquinho mais à frente. Então, a base da educação financeira é justamente o planejamento. Então, eu dou muito foco isso para as pessoas físicas, né, de você ter ali um fluxo de caixa bem organizado. E para o empreendedor, o empresário, principalmente, né, porque são pessoas distintas. Então, uma pessoa física é uma coisa, jurídica é outra, mas independentemente disso, você precisa ter um planejamento, né? Você tem que enxergar onde você está, o seu momento financeiro, para você traçar ali um plano, uma jornada para atingir seus objetivos. Legal. E planejamento é o calcanhar de Aquiles, acho que da nossa cultura, não é? É verdade. Por conta de tudo isso que você falou, a gente tem dificuldade em se planejar, né? Historicamente. Vem das nossas famílias, a gente tem essa dificuldade. Mas quando você fala em planejamento, o que é sugerido? Você sugere ferramentas? Como é que é? Antes disso, eu comecei a buscar as causas que realmente comprometiam o planejamento financeiro, tanto familiar como empresarial. E aí o que eu identifiquei? Que justamente essas crenças, que na maior parte são crenças limitantes, aquilo que nós ouvimos dos nossos pais em relação ao dinheiro, que dinheiro é sujo, que não cresce em árvore, nós carregamos isso para a nossa vida, inclusive empresarial. Então, por exemplo, dados do Sebrae, 30% das empresas ainda após 2010, elas quebram. Por quê? Nós temos que identificar quais são as ervas daninhas, né, antes do planejamento, para tratar isso, arrancar essas ervas daninhas, a partir daí aplicar sim ferramentas de gestão financeira, planilhas que são totalmente executáveis, simples, para que a pessoa, tanto o empreendedor como a pessoa física, ela possa, após eliminar essas crenças, saber lidar com o dinheiro, né? Porque isso não foi tratado, né, desde a nossa infância, e aí a gente tem uma empresa e fala, e agora, o que eu faço? Perfeito. Ou seja, não é só ferramentas. Não são só ferramentas. Não. As ferramentas, isoladamente, elas fazem uma parte só do processo. Exatamente. A minha mentoria, ela entra justamente aí, na metodologia. Então, a primeira questão, primeiro passo, você entra com planejamento. Após o planejamento, você vai analisar esse planejamento que foi feito. E aí você chega numa situação. Essa seria uma fase inicial. Depois que você entendeu a sua situação, você entra no processo de sentir. O que faz sentido para você dentro da sua vida familiar ou sua vida de empreendedor, né?
A partir daí, com esses elementos, você otimiza os recursos. Aí sim você busca o último passo, que é o sucesso. Perfeito. Então isso de forma muito bem sistematizada, né? Você já eliminou todas aquelas crenças, né? Existem até exercícios para isso, que eu faço muito exercício, né? Profundos, de você escreve lá o que você considerava sobre dinheiro no passado. De certa forma, isso gerou uma anatomia financeira em você. Hoje está no seu DNA. Então nós temos que desconstruir para reconstruir, né? É um grande desafio você ter que aprender a desaprender para aprender o novo. Isso. E nas finanças isso acontece muito. E é uma habilidade do novo século, né? Você desaprender para aprender de novo, porque a quantidade de mudanças ela tão absurdas, né? Tá tudo muito dinâmico. E interessante no mundo financeiro também. Também. Na educação financeira também. Eu acho que muitos de vocês, internautas, talvez você também, Claire, a gente ouvia dos nossos pais, na melhor das intenções, ganhar dinheiro é difícil, você tem que ralar muito. Isso acaba sendo uma crença também, não é? É uma crença também. Porque isso, repetidamente, isso foi construindo aquilo que você acreditava como um modelo. E que, no fundo, não é verdade. Sobre dinheiro e sobre pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas. Sim. Né? Então, às vezes tem um conceito que um empresário bem-sucedido, uma pessoa que tem riqueza, ela chegou lá maltratando as pessoas, ou driblando, né? Não. Ou fazendo coisas não éticas. Não éticas, né? Isso não é verdade. Eu acredito que, assim, tudo é energia e dinheiro também é energia. Sem dúvida. Né? E essa energia, ela flui. E o dinheiro, ele tem a capacidade de potencializar quem você é. Então, se você é uma pessoa boa, com riqueza, com prosperidade e abundância, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Que é um dos itens que eu entro lá na questão de um percentual de doação. Né? Você pode pesquisar aí na internet, né, pessoas que realmente fazem doações aí astronômicas, quando chegaram num topo ali da pirâmide de Maslow, né, e elas entenderam que é uma lei física. Quanto mais eu dou, mais eu tenho de retorno para a minha vida. Perfeito. Né? É o dar e receber, que é uma das leis da prosperidade. Da prosperidade. Perfeito. Exato. Olha isso só. funciona assim constantemente, né? As leis existem, independentemente de você saber delas ou não, né? Mas quando você tem o conhecimento e aplica, você tem um resultado muito positivo para a vida, né? Gente, olha que interessante, porque eu como coach também, eu sou coach de vendas e falo muito dessa questão comportamental antes da gente entrar na parte técnica de vendas, né? Antes de falar de processo, antes de falar de técnicas de vender mais. E o mais interessante, eu não imaginava que também num processo de mentoria financeira também se trabalhasse esse comportamental, porque na verdade o comportamental hoje é a base para todo o processo de técnicas, né? Não adianta você então ir para técnicas financeiras e planejamentos e ferramentas se você não cuidar desse comportamental. É verdade. Eu me peguei nesse ponto porque normalmente no mercado você tem as pessoas que cuidam do financeiro, que são os financistas puramente técnicos. Né? E são pessoas que não desenvolvem geralmente o comportamental, né? Exatamente. E tem as outras pessoas que desenvolvem muito mais o comportamental. E eu falei, puxa, existe uma ligação direta. Então eu comecei a buscar conhecimento de neurociência, física quântica, para entender como isso funcionava na parte monetária, né? Os benefícios disso. E é muito curioso porque, pelas questões das crenças, de novo, né, eu costumo falar nas minhas palestras, nós temos um modelo do século XX que funcionava lá. Hoje, no século XXI, isso não funciona mais. Ou seja, né, naquela época as pessoas trabalhavam 30 e poucos anos numa empresa, recebiam sua aposentadoria, o governo cuidava da educação, da saúde, você tinha lá um benefício de renda. Hoje isso acabou, principalmente quem é um empreendedor. Sim. Você tem que fazer por si. Né? Se você não construir a sua renda futura, se você não tiver mecanismos práticos que realmente vá te dar essa condição de viver com qualidade de vida, essa espera vai ser assim tá tudo inútil, muito né? menos estável, né? Exato. Então faz-se a necessidade do planejamento. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque tem até uma frase, né? A vitória ama o planejamento. Às vezes nós dedicamos muito tempo na execução e, como, né, o jargão, como bons brasileiros, a gente deixa o planejamento um pouquinho de lado. Depois eu vejo. Né? Se tiver tempo,
eu analiso isso. Só que 70% do nosso tempo deveria ser dedicado ao planejamento. E aí você levar isso, os outros 30% para a execução. Né? O Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, fala justamente isso. Né? No século passado era ao contrário. Então você tem que se reinventar para esse novo momento. Né? E a área financeira, ela é hoje emergente, porque o acesso às informações na internet, né, que você tem hoje muito conteúdo, aguça a sua curiosidade de saber mais. Certo. Só que a prática de como você fazer, né, de um processo correto, normalmente você precisa ali de um mentor para te auxiliar nisso. E é nessa área que eu entro. É muito difícil fazer isso sozinho. É muito difícil. Eu disponibilizo, por exemplo, uma planilha de fluxo de caixa no meu site. As pessoas podem baixar gratuitamente. Mas eu desafio as pessoas a conseguirem fazer isso por mais de 3 meses. Eu faço a minha há 16 anos. E eu tenho um termo que eu falo assim, a planilha tem que conversar com você. Ela tem que dizer para onde você vai, para onde você não vai, né, programar uma viagem, um lazer. Né? Então, faz muito sentido. Ela tem que gerar um ganho, né? Um ganho. Porque esse é o ponto, né? Tem que ter um ganho efetivo para se fazer uma planilha, né? Que senão não faz sentido. Senão não faz sentido, E você gasta tempo, né? Você investe um tempo naquilo. No início, né, quando você parte do zero, é mais trabalhoso, porque você vai ter que, né, elaborar ali todos os seus ganhos, os seus gastos, os seus investimentos. Tá? Existe um modelo que parte da minha metodologia ela é americana. Eu tropicalizei porque os modos americanos são difíceis de aplicar exatamente aqui no Brasil, mas o ideal seria do que você ganha, percentualmente você investe e o restante você vai investir, você vai pagar suas contas. Então, primeiro você investe, depois você paga suas contas. Depois você paga suas contas. Gente, como que eu faço isso? Né? Porque todos nós fazemos ao contrário, né? O que sobra, e se sobra, eu invisto. Existe uma formulinha. O ideal de tudo que você ganha, ele tem que corresponder a 60% dos seus gastos. Tá. Tem que sobrar 40%. Sobrar entre aspas, porque você vai direcionar para níveis de investimento. E é importante você ter 3 níveis. Uma reserva emergencial, um percentual para isso, uma parte para renda futura e uma outra parte para projetos e sonhos. E no final das contas, eu sempre pergunto para as pessoas que eu atendo, quando que seria ideal sobrar na conta no final do mês? Todo mundo chuta algum valor, mas o que é o ideal? É sobrar 0. Sim. Porque dinheiro parado não rende. Né? Então, o que sobra é o investimento, que você coloca nessas 3 vertentes. Interessante, né, gente? Muito bacana isso. E quando não sobra? Como que se faz e como é que... Porque eu acho que a maior parte das pessoas tem essa dificuldade. Não sobra. Eu tenho dificuldade. Não, os meus custos não correspondem a 60%. É uma frase que costumamente as pessoas dizem, mas para onde foi meu dinheiro que eu não vi? Isso. Né? Não sei para onde foi. E aí que entra justamente o planejamento. Quando você faz um exame, você tira ali um diagnóstico da sua saúde, você sabe exatamente quais os parâmetros estão bons ou não, né? O planejamento, quando você insere as informações em uma ferramenta dessa, você consegue detectar pontos que você não sabia primeiro para onde ia. E aí existe uma lacuna que eu chamo de ralo, que é para onde o dinheiro escoa e você não identificava. Você vai saber o tamanho desse ralo, né? E a partir de medidas simples, você começa um processo de enxugar. E são as despesas fixas que normalmente você consegue melhorar, negociar ou renegociar situações do dia a dia, porque as despesas temporárias ou variáveis, elas são esporádicas, elas vão acontecer. A gente pensa que é ali que é o grande calcanhar de Aquiles, mas não, são as despesas fixas. É mesmo? Então você tem que ter uma forma de enxugar suas despesas fixas. Enxugar as despesas fixas. E muitas vezes, num detalhamento, existem situações que você nem sabia que existiam alguns custos ali com tarifas bancárias, com outros produtos que estão embutidos no sistema financeiro, e ele funciona assim, e a partir dali você começa a tomar decisões. Porque eu acredito que quando você cuida da área financeira, você potencializa as demais áreas da vida. A questão física, familiar, a espiritual, a emocional e a profissional. Né? Então você entra num ciclo virtuoso. Isso. Se você não cuida, você às vezes está num ciclo vicioso.
Né? E negativo, porque muitas pessoas acabam tendo uma série de problemas na vida, de relacionamento, no trabalho, por conta de questões financeiras, né? Exatamente. Você se priva disso. Até um dado recente sobre as empresas, os colaboradores de empresas, 54% do percentual de estresse vem da área financeira. Olha. Por endividamento, por não saber lidar com a sua renda, né? Então, a parte financeira afeta diretamente. E quando você dá um foco, tudo que a gente foca expande. Né? As pessoas, inclusive várias pessoas que eu atendo, elas começam a melhorar fisicamente, começam a se alimentar melhor, a fazer planos diferentemente de transporte. Com isso, repercute na família, na questão emocional, espiritual. Ela realmente entra num ciclo ali muito virtuoso de qualidade mesmo de vida, né? Gente, isso é muito olha legal. Quanta dica bacana, que legal. E como é que é o trabalho com os empreendedores, Claire? Os empreendedores, eu faço uma mentoria, né? Eu faço esse diagnóstico de cara, né? Para entender onde a empresa está. Já faço essa análise individual, né? Porque muitas vezes a gente traz o chip do CPF para o CNPJ. Isso é muito comum, né? É muito comum. Eu vejo que mais de 80% dos casos acontece. Então ali eu já faço uma correção, um ajuste, né? Antes de entrar nas técnicas e no método, para verificar realmente como que aquele empreendedor ele lida com as suas finanças, porque tem um detalhe importante. O empreendedor, ele dá 1000%, né, de ação e de trabalho no que ele faz quando ele está empreendendo. A parte da pessoa física ele deixa um pouquinho de lado. Isso é bom por um lado, porque ele está muito focado. É a energia que ele está colocando lá. Só que se ele traz uma falta de planejamento da pessoa física, normalmente ele carrega isso para sua empresa. Então, a partir desse momento, fazendo esse ajuste no plano de planejamento, de uma análise e situacional, né, exatamente onde ele está, aí eu implemento uma metodologia de planilha focada para o negócio, onde ele vai enxergar várias métricas, ele vai ter um DRE, que é um demonstrativo de resultado do exercício, onde ele faz a análise do seu trabalho, né, do seu resultado diariamente, semanalmente, mensalmente, aí ele enxerga um ano, porque o objetivo de qualquer empresa é gerar lucro. Sim. E às vezes o que é comum também no empreendedor, ele tem a ideia que ele vai montar negócio e vai receber um salário. Ele vai retirar sim seu prolabore, mas prolabore paga imposto. Quanto maior um prolabore, mais despesas você aumenta para a empresa. O ideal da empresa é você gerar um ano muito bom, e a gente está nessa fase agora, né, em novembro, né? É uma época de planejar? planejar? Muito de planejar, porque as empresas multinacionais, inclusive, elas têm um termo chamado kick-off. Em novembro, elas já planejam o próximo ano. Tá. Você não espera janeiro, né? E nem dezembro. Sim. E com essa base desse planejamento, você consegue sim projetar um ano seguinte. Tá. Então, essa ferramenta ela é muito útil, né? Além do que, se você tem um negócio com vários produtos e você busca otimizar, né, outros negócios, é ideal você montar um plano de negócio e analisar esse plano também a cada semestre, medindo o que você estimou e o que você trouxe de resultado. Tá. Para que você não fuja, né? Você começa a ter um desvio pequeno no início, depois de um certo tempo é um desvio gigante. Então é interessante você já identificar desde cara o que realmente você planejou, porque planejamento é aquilo, você pode rever ele a qualquer instante. Sim, né? Ele tem que ser feito a lápis, né? Como a falavam lápis. sempre, né? Exato. Que agora não faz muito sentido essa palavra, porque é no computador. Agora, o empreendedor também se aplica. Quanto tempo ele tem que demandar para o planejamento dele? Então, é na mesma base, né? Muitas empresas, às vezes, para a área financeira, ele tem um colaborador que cuida, né, dessa área. A mesma base que você diz é o 70% que você comentou. 70%. Que é um baita de um tempo, né, baita gente? De um 70%. Tempo. Agora, vamos supor, por exemplo, eu como empreendedora não tenho essa habilidade, nem essa característica. Isso é verdade, porque eu sou comunicadora, é uma característica minha, né? E eu sou muito mais executora e comunicadora do que analista, planejadora.
nessa situação, como é que eu posso resolver isso? É uma coisa que às vezes eu costumo ouvir. Marcelo, mas eu odeio planilha, né? Eu não me identifico, eu sou de outra área, então foge da lógica. O exercício inicial, realmente, ele se torna um pouquinho desgastante, né? Você não lida muito bem, enfim. Mas eu digo assim, que a partir do segundo mês que você dedica, né, ali fazendo semanalmente... Você consegue acostumar com isso? Você consegue acostumar. Eu tenho vários casos de pessoas também da área de biológicas que nunca, né, lidaram com uma planilha. Realmente no início muito difícil, a ponto de desistir, mas a persistência fez com que ela enxergasse depois de 3 meses. Os ganhos, e né? 90 dias é um prazo de mudança para qualquer área da vida, né, inclusive financeira. Você começa a enxergar os ganhos. Fala, faz sentido eu continuar. Né? Que bacana. Então, tudo tem a ver com ganho, né? Então, o seu tempo você vai demandar de acordo com os ganhos que você tiver. Exato. E realmente faz muito sentido. E você falou em tempo. Muitas vezes na área financeira a gente fica focado no dinheiro, no eixo das finanças, do dinheiro. Mas o tempo é fundamental. Né? Porque as pessoas perguntam às vezes, puxa, e para investir, onde que eu faço? Onde que é melhor? Né? Antes do seu perfil tem o contexto. E o dinheiro tem velocidade. Sim. E se você souber aplicar muito bem o seu dinheiro, principalmente para as empresas, que você está ali no dia a dia tendo que fazer, gerar recursos, né? Um desviozinho de 0,2 vai representar 15, 20% do seu patrimônio daqui 10, 15 anos. Olha só, então, é muito impactante. É muito impactante. Claire, nós estamos indo para o final da nossa conversa, que está muito bacana, muito proveitosa. Que dicas que você poderia dar aqui para os internautas para começarem, fazer um primeiro movimento de planejamento, de educação financeira, para começar o ano de 2020 diferente? O que você poderia dizer aqui para a gente? Esse é um bom momento, né? Estamos num momento aí realmente de virada de ano. Temos aí um momento muito bom. A economia está estabilizando, a taxa de juros caiu, estamos em 5% na taxa Selic. Então realmente merece uma dedicação. Se você ainda não tem uma ferramenta, né, de um planejamento, busca na internet. Se você, né, quiser baixar lá, minha ferramenta você tem disponível. Tenha então, primeira coisa, a base do planejamento. Né? Identifique, liste. Se você não quiser usar uma planilha, pega o caderno mesmo e liste os principais itens. Né? Mas você precisa ter exatamente quanto que você recebe, quanto que você ganha todos os meses. Você precisa saber exatamente quais são as suas despesas e seus custos fixos, né? Para poder direcionar, né, os seus recursos para o investimento. Principalmente você que é um empreendedor, que já empreende há algum tempo ou está começando, essa base do planejamento é fundamental, né, para que você tenha uma longevidade. Né? Você tem que ter um crescimento sustentável. E a base é essa. Então, essa seria a dica. Muito legal. Você quer deixar seus contatos aqui, o Facebook, Instagram, telefone? Vou deixar as redes sociais, né? Sim, sim. Meu Instagram é Claire Marcelo, o Claire é C-L-E-R. Né? O Facebook é o meu nome, Marcelo Claire. E tem o meu site, marceloclaire.com.br. Lá você pode, inclusive, baixar a planilha gratuitamente. Muito boas dicas, né, gente? Acho que vocês gostaram também, como eu. Vamos colocar em prática tudo isso, começar um 2020 diferente, né? É isso aí. Claire, muito obrigada. Prazer enorme ter você aqui no nosso programa. Obrigado. Gente, foi muito bacana falar sobre dinheiro hoje, né? Próximo programa também, temos mais novidades e espero vocês. Até o próximo.